Meus queridos irmãos, do fundo do nosso coração, o nosso abraço fraterno e a nossa alegria imensa de vê-los mais uma vez no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. É uma honra tê-los conosco. Nós vamos passar juntos, sejamos nós encarnados ou desencarnados, em torno de 1 hora, e a nossa proposição é nos provocar através do facilitador para que a gente tenha opções melhores de escolhas, se desejar, para avançar mais no nosso processo evolutivo. Nós iremos fazer a nossa prece, em seguida uma lição introdutória, e o expositor depois vai nos conduzir numa proposição muito importante, tratando hoje do governador do orbe, o Mestre Jesus, como a luz do mundo, né? O Espírito perfeito que coordena, que dirige, que comanda o nosso processo de evolução, o que é para nós uma grande felicidade. Unamo-nos em pensamento, então, por favor, vamos orar. Senhor da vida, com os nossos corações em paz, harmonizados, nos preparando mais uma vez para a nossa reunião de quinta-feira, das quais nos tem trazido uma alegria muito grande. Estas reuniões realmente conduzem-nos a reflexões importantes, porque aqui tratamos dos assuntos pertinentes ao espírito imortal. Este ser que viaja no espaço e no tempo, ora na dimensão física, ora na dimensão espiritual, na busca da compreensão do seu próprio processo de evolução, evitando todos os esforços para se tornar gradativamente cada vez melhor, vencendo sombras densas e desabrochando virtude intrínseca atinentes, a esse processo mesmo de evolução. Buscamos em Ti, Senhor, a nossa inspiração, a nossa força, a nossa coragem, porque temos consciência de que elas nunca nos faltarão. Que o vosso coração magnânimo, cheio de amor e de compaixão por todos nós, continue a nos amparar e a nos dirigir todos os instantes da nossa vida. Que assim seja, Senhor. Maurício Machado, meu querido filho do coração, que está aqui hoje, vai nos conduzir na reflexão, tratando exatamente da temática de Jesus como a luz do mundo. Uma pequena introdução do livro Entrega-te a Deus, da benfeitora Joana de Ângeles, tratando deste assunto, tangendo esse assunto. O semeador saiu a semear. Não importa em que tipo de solo caiam as sementes, especialmente aquelas que são de luz. Onde quer que te encontres, semeia e semeia luz, mediante as palavras e o comportamento saudáveis. Entretanto, se não puderes fazê-lo exteriormente, em razão dos impedimentos complexos, semeia pelo pensamento, espargindo alegria de vida sã, de afetividade desinteressada. É necessário, portanto, semear sempre. Não te imponhas, todavia, não te excuses ao dever de fazer o que te compete e para o que vieste. Jesus tem outras ovelhas, que não apenas aquelas que pastoreou quando esteve na terra. Muitas destas estão aguardando ouvir-lhe a voz, a fim de que, reconhecendo-a, abandonem o abismo em cuja borda se encontram, a fim de segui-lo. E vos asseguro, meus irmãos, é por esse caminho que o nosso querido Maurício vai nos conduzir agora, sem sombra de dúvida, e mais uma vez, na sua voz, nós vamos ouvir esta solicitação do Cristo para que semeemos sempre o bem e o belo, para que outras criaturas também possam despertar. Vamos ouvi-lo. Caros companheiros e companheiras de ideal, que Jesus nos abençoe.
estarmos o dia inteiro atendendo às nossas obrigações profanas e ouvindo daqueles que são os responsáveis pela condução dos nossos trabalhos na área da Seguridade Social, os maiores empreendedores do Brasil que se encontravam hoje reunidos em Cascavel para falar dos avanços tecnológicos e dos investimentos que são feitos na área do seguro privado do nosso país. Quando nós ouvíamos aqueles números fantásticos, absurdos, onde o menor deles, na aquisição dos seus equipamentos, na busca de desenvolver as suas tecnologias, no único exercício, investiu mais de 100 milhões só em equipamentos. E a grande dificuldade desses operadores que movimentam a máquina do mundo material é aquilo que eles, obviamente, detectam como a dificuldade que tem de obtermos os mesmos avanços no mundo moral e no mundo ético nos dias atuais. A crise moral, a crise ética que se instalou no planeta de provas e expiações. Os desafios existenciais que todos nós somos convocados de produzir mais e com qualidade, atendendo às necessidades que são necessidades emergenciais de todos nós, avançarmos no campo da moralidade, pois que intelectualmente nós estamos fazendo os nossos avanços e avanços consideráveis. E a Casa Espírita, então, nos oferece essa oportunidade de forma gratuita de revermos os nossos conceitos éticos, de revermos os nossos conceitos morais. E os benfeitores espirituais, então, na intimidade da Casa Espírita, nessa faculdade universal da alma, nos prepara, então, para os grandes desafios que temos de vencermos as adversidades do mundo profano, do mundo material, mas, muito particularmente, vencermos a nós mesmos, vencermos as nossas limitações no campo da ética e no campo da moralidade. E os benfeitores espirituais, todos eles são unânimes em nos apresentar Jesus como sendo o modelo que nós devemos buscar conhecer e viver os seus ensinamentos. Allan Kardec, então, há 150 anos atrás, nos apresentou um roteiro de luz para que nós pudéssemos nos guiar no mundo de sombras que estamos todos inseridos. Chega, materializa-se o suprassumo do pensamento dos benfeitores espirituais, nos dando uma dimensão exata dos caminhos que temos que percorrer. Em segredo, nem sua esposa sabia, ele desenvolve e materializa, então, o pensamento dos benfeitores espirituais, trazendo Jesus de volta, sem o mito, para que nós pudéssemos, então, nos guiar. Companheiros, precisamos urgentemente rever os nossos conceitos a respeito do Mestre. Definitivamente, quanto mais estudamos e reflexionamos, mais evidente fica que ainda estamos distanciados da proposta de Jesus. E para isso, nas nossas incursões diárias, nos utilizamos da bibliografia espírita que está à nossa mão. E fomos beber da Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, da obra Luz no Mundo, ditada pelo espírito Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, a nossa querida Amélia Rodrigues, que nós espíritas deveríamos
ler mais as suas obras, porque ali relatos muito particulares a respeito da proposta doutrinária de Jesus para as nossas vidas. Encontramos então na obra A Luz do Mundo, um dos seus capítulos, Jesus, a luz do mundo, orientações seguras e que nos remontam à época em que Jesus viveu. Amélia, então, vai nos trazer a mensagem de João, o evangelista, que trabalha no capítulo 9, no versículos 1 a 7, a passagem do cego de nascença. Essas passagens que nós menosprezamos, nós que temos tanta dificuldade de nos relacionarmos com os outros, nós que encontramos dificuldade de superar as dificuldades do plano material que nos impõe, deveríamos definitivamente aceitá-las como uma diretriz mais segura e ganharmos tempo, pois que muitos de nós somos retardatários, não de outras encarnações, mas desta encarnação. Muitos de nós já deveríamos estar produzindo mais, nos liberado de alguns conflitos e estarmos trilhando novos rumos, desenvolvendo então, obviamente, novos hábitos, um comportamento bem diferente do que ainda manifestamos, exatamente porque nós ainda não contextualizamos, ainda não entendemos a proposta espírita para as nossas vidas. Benditos sejam então esses espíritos que vêm nos recordar desses ensinamentos milenares que nós, de outras encarnações, já deixamos de lado, atendendo a Mamon, buscando o brilho dourado, em troca da humilde proposta do Nazareno. Hoje, em crise, Jesus desce da cruz para deixar então o seu rastro de luminosidade nos seus ensinamentos. E aquela linguagem de parábolas, nebulosa, hoje desmistificada, aclareada, superdimensionada pelos benfeitores espirituais, onde todas as inteligências podem se servir. Do mais humilde até o mais instruído dos espíritos encontra ali, dentro da sua hierarquia de entendimento e da sua elevação intelectual, pode beber da água fecunda e límpida do Evangelho. Menosprezar Jesus, então, é retardar o processo de evolução. Desprezar os seus ensinamentos, então, é incorrer novamente em erro grave, pois que quem nos servirá de guia para as imensas dificuldades que temos? Então, nessa passagem do capítulo 9, nos versículos 1 a 7, que está exarado no capítulo do João, do evangelista João, os discípulos perguntam a Jesus, pois que viram passar ali um homem cego de nascença. E os discípulos então interrogam Jesus, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, ele ou os seus genitores, para que fosse gerado cego? Olha a pergunta inteligente do discípulo. Quem pecou, mestre? Nasceu cego. Ele pecou, dando-nos indícios fortes da crença na anterioridade da encarnação, nas vidas pretéritas. Ele pecou para ter pecado, haja visto que nascera cego de nascença, obviamente que vivera em outra oportunidade. Ele pecou ou os seus pais pecaram? E aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus genitores pecaram, mas para que fosse manifestada nele a obra de Deus, enquanto eu estiver no mundo. E aí ele se identifica. Eu, particularmente, me perdoem aqueles que pensam diferente, eu acho uma das melhores definições de Jesus. E aí ele fala, está lá,
João, capítulo 9, versículos 1 a 7. Eu sou a luz do mundo. Para aqueles que não pensam, para aqueles que não raciocinam, para aqueles que não mergulham no pensamento filosófico desta informação, o que isto encerra? Eu sou a luz do mundo. E para aqueles que vivem em trevas, sabem a importância e o significado da luz. Frequentemente levantamos, eu e o meu amigo Vanim, muito cedo. Ele, como eu, desenvolvemos o hábito de, antes do sol nascer, nós estarmos de pé. E eu vejo com muita frequência, diariamente, o sol nascer. E conforme o sol nasce, beijando as sombras desaparecem. E aí, foi por isso que nós escolhemos esse tema. Porque, na realidade, a sombra não existe. A sombra é a ausência da luz. A hora que a luz chega, a sombra desaparece. A hora que nós nos libertarmos dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, e admitirmos que estamos numa situação de inferioridade e aceitarmos definitivamente que existem seres superiores a nós e que Jesus é o mais perfeito de todos esses seres e que Ele mergulhou na densidade do corpo físico, trazendo a luz para que nós pudéssemos nos guiar no planeta de provas e expiações. A hora que nós aceitarmos isso, em definitivo nas nossas vidas, certamente modificaremos os nossos hábitos. Ao dizer essas coisas, então, narra-nos o evangelista que Jesus pega o barro, sobre ele então aplica a saliva, aplica nos olhos do cego e diz assim: vai, lava-te no tanque de Siloé. E o cego partiu, lavou-se e voltou vendo. Para aqueles que não raciocinam, que não pensam em profundidade, não dão a importância que esse fato tem. Jesus não precisava fazer nada disso. Ele poderia simplesmente, com a sua vontade, curar o cego, mas não, ele pega a terra, ele cospe na terra, passa no olho do cego e manda ele se lavar no tanque. O tanque, então, que era o último dos recursos daquele povo abandonado, ultrajado em seus direitos civis, explorado. E me parece que nos dias odiernos as coisas não se modificaram tanto assim. Mas hoje nós não temos a materialização do Mestre para retirar as espessas camadas que nos entorpecem a visão. O que nós temos aqui é a informação espírita para gradativamente, sem violência, retirarmos então os véus que nos impedem de ver a grande luz. A benfeitora espiritual, então, como ela faz, e nós precisamos aprender a contextualizar essas coisas, ela vai dizer que ele havia deixado as paragens da querida Galileia para atingir a Judéia. E ela vai fazer essas narrativas que são brilhantes. Nós precisamos definitivamente aprender a ler os livros espíritas. Ela vai dizer assim: os companheiros seguiam-nos animados. Nós também somos assim. Porque eles não entendiam ainda Jesus. Eles foram entender Jesus mais tarde. Nós percebemos claramente que aqueles que conviviam muito proximamente com Jesus, aqueles que o amavam, aqueles que viram tudo o que ele fez, ouviram tudo o que ele disse, e ele fez coisas sobre-humanas, quase divinas. E ele vai dizer a Amélia Rodrigues: seguiam-nos animados, desejosos de penetrar-lhes as lições. Somos nós também assim, eu me vejo assim. Eu tento entender, eu me esforço por entender, e imensas são as dificuldades que tenho. Gradativamente nós vamos entendendo, assim como eles. Às vezes lhes parecia complexo demais as lições de Jesus.
Suas mentes, vai falar Amélia Rodrigues, estavam desacostumadas a incursões mais profundas no raciocínio. E assim nós também, hoje, os seus discípulos mais modernos, temos uma imensa dificuldade de entender a profundidade dos seus ensinamentos, pois que se já tivéssemos entendidos, nós experimentaríamos outras sensações e outros seriam os nossos desempenhos na nossa vida em sociedade, na nossa vida conjugal, nos nossos locais de trabalho e na nossa vida em sociedade. E aí a Amélia Rodrigues vai falar aquilo que invariavelmente acontece conosco no começo do nosso avanço. Deslumbravam-se sempre, logicavam raramente. Olha o cuidado, o aviso da benfeitora espiritual para que nós não nos deslumbremos com a informação espírita, que nos chama à razão, que nos explica os fundamentos da proposta dos benfeitores espirituais coadunados com o pensamento de Jesus. Por isso que lá, na questão 1011, o Espírito São Luís vai fazer essas retrospectivas e, muito contrariamente do que querem propor, muito particularmente no movimento espírita de Cascavel e região, o Espírito São Luís, Vanim, deveria ser lido mais. Essa questão 1011, que vai falar das penas, das recompensas, nós deveríamos estar mais atentos ao que está ali exarado. Porque tem muito preconceito em torno das obras psicografadas e publicadas na atualidade. E tem muita gente deixando de lado essas informações que não podem ser abandonadas. Os Espíritos, vai falar São Luís, lá no Livro dos Espíritos, não vem subverter a religião, como alguns pretendem, vem ao contrário, confirmá-la, sancioná-la, dar provas irrecusáveis. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje, o número de pessoas que sinceramente são religiosas e crentes. Então a doutrina espírita, ela vem exatamente desenvolver o meu senso moral, ético-moral. E vem me libertar das convenções, porque para mim, pouco importa se a pessoa é católica, protestante, batista, evangélica. Para mim, pouco importa. É meu irmão de caminhada evolutiva. Nós, espíritas, não deveremos ter nenhum tipo de preconceito, porque a doutrina espírita não se impõe. A doutrina espírita não se prescreve. A fé espírita, ela é patrimônio do espírita, ela se conquista. Essa fé raciocinada nós conquistamos na intimidade da casa espírita, que nos liberta do preconceito. E aí nós vamos entendendo todas essas orientações deixadas por Jesus, que os benfeitores espirituais hoje vêm resgatar e nos apresentar não o Jesus crucificado, mas o Jesus, o nosso irmão maior, que nos deixou um roteiro, não só um roteiro de filosofia, mas muito particularmente, companheiros e companheiras de Ideal Espírito, um roteiro de trabalho. E esse trabalho, ele não pode ser transferido. Esse trabalho é meu, é seu, é nosso. A fé espírita me dá então a esperança no futuro melhor, mas ela também me coloca como um tripé: fé, esperança e caridade. Ou seja, o espírita naturalmente, ele é caridoso. Ele não é indiferente ao sofrimento das pessoas e à ignorância das pessoas. Por isso que nós somos convidados então a nos instruirmos na intimidade da casa espírita, mas não é para silenciar os nossos lábios, para que a nossa voz emudeça, para que nos momentos de testemunho então nós nos calemos. Não! É exatamente para, instruídos, bem orientados, iluminados pela doutrina espírita, Jesus como nosso guia, então, nós fazermos a nossa parte como obreiros da vida eterna. Jesus vai falar agora a João Evangelista, o mesmo Espírito de João,
que veio dar a sua contribuição 18, 19 séculos depois, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 18, uma mensagem linda, em Paris, em 1863. João o Evangelista vai dizer assim: Jesus submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele que era o discípulo do amor, o amado, ele que viveu a mensagem de Jesus como ninguém, ele que desde muito jovem teve o único que não foi violentado, morto de forma brutal, que não foi assassinado. Ele viveu o amor num grau superlativo. Conjugou o verbo amar em todos os tempos, em todos os modos. E narram-ne os benfeitores espirituais que, depois já de completada a sua jornada, quase sem forças, quando ele era procurado, para dar as suas orientações àqueles que vinham beber da sua sabedoria, ele limitava-se a dizer: ame meu filho, ame. E ele se submeteu às lições e à proposta do Cristo. Ele identificou ali a sabedoria, o grande ensinamento, o grande Messias. E ele, mais do que ninguém, entendeu a proposta de Jesus. E enquanto nós não identificarmos nessa mensagem que ela é imaterial, porque ele não precisa voltar para nos ensinar de novo. Provavelmente, se voltasse, seria novamente crucificado. Ele deixou então um rastro de luminosidade para que nós o seguíssemos. E o Espírito João Evangelista vai dizer assim: Jesus foi o facho que ilumina as trevas. Jesus é a claridade matinal que toca a despertar na sua linguagem poética. E ele vai fazer uma afirmação que a gente menospreza. Jesus foi, ele fala isso em 1863, o iniciador do Espiritismo. E tem muitos ainda que querem deixar de lado a proposta de Jesus. E nos nossos 150 anos de doutrina espírita, nós que andamos pelas casas espíritas da 10ª União Regional, para a nossa tristeza, nós constatamos o quanto que Jesus é pouco falado nos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E é tão pouco trazido à luz a mensagem do Cristo que nós nos propusemos. Eu falei: Vanim, esse ano inteiro eu vou falar de Jesus. Estar com ele, vai falar Amélia Rodrigues, era vibrar de felicidade e sofrer de ansiedades incontroláveis. Somos nós convivendo com esses que são superiores a nós. Eu espero que os senhores tenham um pouco de paciência, um pouco de tolerância, um pouco de disciplina, um pouco de perseverança. Porque depois de caminhar um pouco pelas sendas da proposta espírita, alguns dos senhores serão convocados a fazerem trabalhos que lhes darão mais responsabilidade. E aí vocês vão estar não na nossa presença de tarefeiros, mas os senhores estarão na presença de missionários. E aí nós usufruímos da companhia dos missionários. E nós vivemos isso aqui. Quando estamos com eles, vibra em nós algo diferente. E nós sofremos também na nossa pequenez, porque vemos a luz que irradia daquelas criaturas que já se iluminaram e a nossa chama trêmula, frágil, semi-apagada. E aí uma ansiedade toma conta de nossa alma. Meu Deus,
eu ainda não consigo desenvolver essa ideia. Eu ainda não consigo captar esse pensamento. Eu ainda não consigo disciplinar a minha vontade. Eu ainda faço o que não gostaria de fazer. Eu ainda tenho paixões e vícios a resolver. Até quando? Então, ao mesmo tempo vibramos de felicidade, porque sabemos que amanhã, não sei se nesta ou na próxima encarnação, estaremos libertos dessas questões mais mundanas, mais apaixonadas, mais viciosas. Mas sofremos também de essa ansiedade. E Amélia Rodrigues vai falar que ele era capaz de tudo e demonstrava, vezes sem conta, o quanto era superior o seu propósito, a sua vida. Jesus, então, voltando para o Evangelho, no capítulo 2, no item 3, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes a luz completa. Agora, companheiro e companheira de ideal, se pergunte como eu me pergunto, por que nós estamos aqui na intimidade da Casa Espírita recebendo essas informações que a maioria dos humanos encarnados desconhecem? Já te fez, na tua intimidade, essa pergunta? Por que mesmo sem querer, às vezes sem vontade, eu me dirijo semanalmente ou mais vezes por semana à intimidade da Casa Espírita? Por que eu estou recebendo tanta luz? Por que eu estou recebendo tanta informação? Será que aquele que mais recebe também não será mais cobrado? Será que é porque nós estamos num processo de retardamento indefinido para o nosso contato com o mundo superior, com as ações mais nobres, mais iluminadas, mais benfazejas? Mas Jesus não julgou dar-lhes a luz completa. Agora, nós que estivemos lá atrás, em épocas recuadas, e não entendemos a sua mensagem, somos novamente convocados a ouvi-lo, mas muito particularmente a servi-lo. Jesus, à época, percebeu que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Como é que ele ia falar para aquelas criaturas da pluralidade dos mundos habitados? Hoje nós não entendemos. Como é que ele ia falar para aquelas criaturas, da forma como nós recebemos hoje a doutrina espírita, a respeito da reencarnação? Como que ele ia discorrer de uma forma dissertativa que atendesse aquelas criaturas a respeito da comunicabilidade com os espíritos? Os princípios espíritas que nós recebemos hoje, companheiros e companheiras de ideal, todos eles, Jesus os destacou na sua mensagem. Todos, sem exceção. De uma forma que somente aqueles que se dedicassem o compreenderiam. E eu digo companheiro e companheira de ideal. A doutrina espírita ela é fácil de entender. Ela não se destina aos sábios. Mas a doutrina espírita requer sim esforço. Para que ela saia daqui e venha para cá, é um caminho imenso que ela tem que percorrer. Do cérebro ao coração, muitos de nós, ainda nessa encarnação, não conseguiremos. E aí eu fico me perguntando, o que diremos ao grande arquiteto do universo? O que alegaremos? Que desculpa teremos? Pois que nada nos foi sonegado. Nada em sombras. Absolutamente nada me foi negado. Está tudo explícito. Os Espíritos então vêm iluminar os nossos dias. E aí a minha benfeitora espiritual ela volta. Quem pecou? Ela faz a pergunta. Quem pecou? E nós trouxemos isso aqui porque nós achamos maravilhoso. O Espírito, ela vai denominar. Olha que lindo.
Andarilho das estradas do infinito. Grava aí, Vaninho. Os espíritos. Andarilhos das estradas do infinito. Porque Allan Kardec falava que a doutrina espírita é a ciência do infinito. Nós estamos devassando o invisível. Nós somos os primeiros de muitos. Mas muitos já vieram com essa responsabilidade. E, companheiros, faliram redondamente. Trazem-nos benfeitores espirituais notícias de como anda um atendimento aos espíritas que faliram moralmente, que tinham obrigações e não cumpriram. Foram aliciados pelas sombras mais uma vez. Mancomunaram-se com o poder transitório terreno. Acederam aos convites do destaque social. Buscaram as glórias da terra e não fizeram o grande enfrentamento de levar a justiça, a verdade e a luz às criaturas que estão nas sombras. O espírito andarilho das estradas do infinito, seguindo na direção do amanhã, se recupera e ressarce. Nós somos os cegos. Ele é a luz. Não se iluda, tu que tens os títulos de mestre, de doutor, porque na faculdade da alma todos nós somos aprendizes. A doutrina espírita, então, ela faz o seu trabalho. E lá no livro Pão Nosso, Emmanuel vai dizer assim: o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem. E tem gente que critica Emmanuel. O Senhor nos concede as claridades de hoje para momentaneamente esquecermos as trevas de ontem. Pão Nosso, lição 136, conflito. Porque é isso que nós vivemos. Milênios de sombras interiores e a luz que os benfeitores espirituais vêm depositar. Para que os nossos olhos vejam, para que as nossas vibrações alcancem outras esferas e para que nós possamos, desenvolvendo a nossa sensibilidade espiritual, a maturidade do senso moral, porque se não desenvolvermos a maturidade do senso moral, eu não vejo nada. E se eu vejo, eu sou duplamente culpado, porque eu não me emociono com aquele que caminha comigo. Desenvolvendo o senso moral, então, as nossas possibilidades espirituais desabrocham e eu me torno, então, mais acessível à influência dos benfeitores espirituais. E aonde eu estou, eu posso sim, nas densas trevas que envolvem a ignorância humana, ser um ponto de luz. São chegados os tempos que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, vão falar os benfeitores espirituais. Em que o véu intencionalmente lançado pelo Cristo sobre algumas partes desses ensinos tem que serem levantados. Conhecer então as leis que regem o universo espiritual, as suas relações com o mundo corpóreo, uma vez comprovada essas relações. E é isso que Allan Kardec chamava a nossa atenção, para resgatar o nosso espírito da matéria. Uma vez comprovada essas relações do mundo material com o mundo espiritual, vão dizer os benfeitores espirituais, nova luz se fez. É isso que nós estamos nos candidatando no século XXI, nas primeiras encarnações que temos. Esperamos ser, então, nesse milênio de luz. Nós vamos ter que voltar várias vezes aqui. Mas superemos então algumas limitações que os nossos olhos vejam. E aí o Espírito Fenelon não podia ser outro. Em 1861, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, ele vai dizer assim: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo, vai falar o Espírito Fenelon.
depois da luz viva, voltaram as trevas. Permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Nós já falávamos aqui em alguns meses atrás. O poder de Jesus é a verdade. A força dele é o amor. Então, usando desse poder e dessa força, nós venceremos os nossos obstáculos. Depois, então, dessa mensagem, voltaram as trevas. E nós vivemos períodos, então, de densas trevas. Uma idade medieval, um milênio inteiro de sombras. E muitos de nós cometemos muitas atrocidades. Hoje, já temos alguma lucidez para resgatarmos os nossos débitos. Particularmente, eu fui beneficiário das ações dos benfeitores. Eu tinha um conflito. Permitam-me contar um pouco da minha experiência pessoal. Um conflito que me incomodava muito mais, mas ainda me incomoda. Uma dificuldade de relacionamento com alguém muito próximo. E eu não entendia. Porque desde quando conheci a criatura, a única coisa que fiz foi servir-lhe. Fiz concessões a esta pessoa que não fiz à minha mãe, à minha irmã. Tudo o que eu sabia, eu passava. E o que eu recebia era a ingratidão, o desrespeito, o desaforo. Obviamente que espírito imperfeito que sou, eu ficava muito chateado, magoado. A tal ponto que não poucas vezes, alguns minutos antes de vir fazer a palestra, eu recebia a ingratidão. E isso me deixava indignado. E não foram poucas as vezes que eu comprometi o meu desempenho. Recordo-me um dia que a verdade varou as trevas e não sei porquê, provavelmente por merecimento, diante dos esforços que faço para vencer as minhas más tendências e inclinações, eu dormi. E recordo-me que no desdobramento, mãos amigas me levaram a tempos recuados. E eles me mostraram uma cena que quando eu percebi o que estava para acontecer, eu voltei correndo para o corpo físico. E acordei. E fiquei com aquele negócio cravado na minha mente. Passou-se mais um ano, companheiros, e o meu sacrifício continuava. A minha luta. Novamente, os benfeitores espirituais em desdobramento me levaram. E me mostraram até onde eu tinha ido. Agora, mais preparado, mais orientado, mais equilibrado, eu não voltei para o corpo físico e eles me mostraram o que aconteceu. E é óbvio que eu merecia tudo e mais um pouco do que eu estava recebendo daquela criatura, porque o culpado ali era eu. Inconscientemente ela olha para mim e não me vê nessa condição. Inconscientemente ela lembra de mim fazendo o que eu fazia. E obviamente que o seu comportamento não pode ser diferente. Amélia Rodrigues então vai dizer que essa luz que a proposta espírita nos traz, que me trouxe, e eu não sei qual que é o teu conflito, qual que é o teu problema, por que tu sofres, mas não tenha dúvida que
que Deus não tem nada a ver com isso. A luz, vai dizer a Amélia Rodrigues, clareia e penetra, espancando as trevas. Mas muitos preferem a ignorância para não carregar a cruz da responsabilidade. É muito mais fácil eu acusar o outro e não ver que o meu passado delituoso me condena. E se fizeram o que fizeram com Cristo, ele que era puro e nada tinha de pecado, imaginemos então o que podem fazer conosco. Caminhando para as nossas considerações finais. Por que então, vai perguntar o bispo de Argel, em 1862, a vez de ter maior estima o que brilha e encanta os olhos do que toca o coração? Por que esse desejo efêmero de destaque social? Por que o desejo de ter as coisas materiais, de possuir? Aí ele dá a lição. Abre os teus olhos à luz. Como se nós fôssemos cegos, como o cego daquele que nada tinha de pecado. O benfeitor espiritual vai dizer, abre os teus olhos à luz e veja, porque a gente não vê. Aqui estão as almas que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos teus deveres reais. Então, companheiro e companheira de ideal espírita, nesse momento de encruzilhada das nossas existências, onde nós somos convocados então na contabilidade da nossa existência, a resgatar os nossos débitos e granjearmos os créditos, servindo a Jesus aqui na terra. Todos nós, encarnados e desencarnados, somos convidados a fazermos mais e melhor no desempenho das nossas funções. Maximizarmos, então, as nossas possibilidades espirituais. Porque do homem que ignora que a luz do mundo está presente, esse investe milhões em tecnologia. Bilhões são jogados fora, e a fome, a ignorância, o analfabetismo, o abandono, a violência, campeiam no mundo, esperando que mãos humildes e pobres como as nossas ofereçam algo de bom, de belo, alguma luz naqueles corações que nada veem, que estão sem esperança e sem fé. Não é discurso de expositor espírita. Não tem nada a ver com religião espírita. É proposta existencial. Que Jesus nos abençoe, porque os dias trevosos podem ficar para trás. Que haja então, companheiro e companheiro, mais luminosidade na tua vida, que da tua boca saiam palavras que iluminem corações, que se encontram em sofrimento. Definitivamente abre os teus braços e acolhe alguns corações que esperam muito tempo pelo teu abraço. Às vezes, tu nem imaginas, mas aqueles que renegas, foi um amor teu. Aquele que mais te cobre e te exige, é aquele que violentastes e que invariavelmente roubastes os sonhos. Jesus é, foi e será, para todo sempre, a grande luz nas nossas vidas. E que Ele nos proteja e que Ele nos ampare. Muito obrigado ao Departamento Doutrinário desta casa, muito obrigado aos senhores, às senhoras pela atenção, que os benfeitores então possam fazer os seus trabalhos.